Tudo bem? Eu sou o Ricardo e Pedro está comigo aqui. A gente vai apresentar Micromethods for Microfinance, inspirado na apresentação do David Tesma, professor do MIT, e também com bastante influência da apresentação da Tony Whited na Financial Management Association. Como os métodos que são usados em microeconomia podem complementar a, a estimação em macrofinanças? Como a gente pode estimar os constraints de financiamento, o efeito de uma reforma financeira, como as expectativas da administração de uma empresa pode gerar vieses. Tudo isso pode ser explicado juntando dois approaches que não são tão tradicionalmente juntos, né? São um approach utilizado em microaplicada, que tenta isolar os mecanismos de uma forma limpa por meio de estimações com formas reduzidas, utilizam muito da revolução da credibilidade. E também tem outro tipo de métodos, que são estimações estruturais, são mais tradicionais da macroeconomia, que nos permite estudar contrafactuais e quantificar vários parâmetros. E esses dois não são tradicionalmente tão utilizados, mas recentemente a literatura tem trabalhado e tem unificado esses dois approaches de forma a eles se complementarem. Como isso funciona? Basicamente, a identificação por meio de formas reduzidas teve uma revolução recentemente, bem no estilo feito por Angrist, Cruia, de tentar disciplinar a pesquisa para perguntas causais que conseguem responder, direcionar algum experimento, algum efeito exógeno de forma bem clara e direta. Alguns problemas que estão relacionados a isso é porque eles não dão necessariamente efeitos que são interessantes para a nossa policy, eles muitas vezes são locais, às vezes não tem tanta interpretação econômica e não estão num contexto de equilíbrio que possa ser tão relevante para a nossa pergunta de pesquisa. Já a estimação estrutural, ela tem premissas claras, você tem um objetivo de estimar parâmetros de um modelo, você consegue estimar contrafactuais por meio disso, mas tem problemas também, né? De sensibilidade a coisas que você não estima corretamente, a forma como você estima, tudo isso. Então, como esses dois approaches diferentes podem se complementar? A gente vai conversar aqui primeiro de 5 tipos de integração que estão sendo bastante utilizados na literatura. Em cada uma delas, eu dou exemplos de quais são os principais papers relevantes nessa literatura em corporate finance, em macrofinanças. E depois o Pedro vai falar mais de um paper que é mais relevante para a nossa ideia de pesquisa que vamos desenvolver mais ao longo do curso, que é um paper do David Tesma com outros autores, que vai tentar estimar quão custosos são as limitações financeiras de firmas, o quanto que o colateral vai ser importante para as firmas, tudo isso vai ser abordado por esse paper. Primeiro tipo de integração, né? A gente vai tentar pensar que o modelo vai incorporar esses choques exógenos que você vai modelar de forma reduzida. Você tem uma forma reduzida, que você identifica uma variação exógena e você vai, no modelo estrutural, você vai incorporar essa variação exógena por meio
de algum momento que você está estimando ou algum outro método, mas incluindo esse parâmetro que você estimou de forma reduzida. E com isso você vai poder, além de estimar esse efeito diretamente, você vai poder estimar os contrafactuais. E também quantifica os parâmetros não observáveis que levaram a essa resposta, que levaram a esse choque, que você identificou diretamente por meio de uma forma reduzida. Um exemplo disso é o trabalho do Briggs, Cesarini, Lindqvist e Ostling, que uma variação exógena da renda da casa da renda familiar por meio de loterias na Suécia, eles tentaram estimar como isso vai mudar a participação no mercado acionário, se as famílias vão entrar mais no mercado acionário e os motivos disso. A forma reduzida permite identificar o efeito direto de participação, quanto que muda, mas simplesmente um tipo de motivo. Você não consegue identificar os parâmetros de preferência por meio de uma forma reduzida que vão levar a esse aumento de participação. O modelo estrutural, por outro lado, consegue quantificar os custos de participar do mercado, as motivações que levam a participar ou não, com essa estrutura. Outro exemplo que é relevante é o do Ivanov, Petit e da Whitehead, que é uma pergunta bastante antiga, que é como impostos vão afetar a estrutura de capital. Com dados de firmas dos Estados Unidos, eles vão fazer um difference in difference para mudanças de impostos no final dos anos 80, para capturar causalidade, sinal e magnitude da mudança na estrutura de dívida das firmas. E daí eles encontram, com esses dados bastante ricos de empresas privadas, que as firmas aumentam o investimento tradicional, mas a alavancagem das firmas aumenta após cortes de impostos, o que seria contraintuitivo, porque você espera normalmente que, devido ao subsídio que se dá a pagamento de juros, as firmas tendam a tomar mais empréstimos quando elas pagam mais imposto, porque o pagamento de juros seria abatido de imposto. O modelo estrutural, então, é construído para isso. Eles consideram a dívida arriscada, o tax shield no pagamento de juros, e as firmas vão decidir emprego, dívida e investimento. Eles, por meio de uma estimação de momento, eles vão identificar, vão colocar a elasticidade a impostos que eles calcularam da forma reduzida e vão calibrar esse modelo estrutural. E eles conseguem, por meio da estimação dos parâmetros que eles conseguiram, a intuição, que é o efeito dos impostos nos thresholds de uma dívida de uma empresa entrar em default, de uma empresa quebrar, é muito maior do que só o efeito dos tax shields nos juros. Então, acaba que você vai dar um tax cut, você vai dar um incentivo para a firma se alavancar, simplesmente porque vai ter uma chance menor de um problema de default à frente. Um tipo de integração diferente é quando você pega essa forma reduzida para simplificar o espaço do modelo. Quando você tem muitas dimensões, muita coisa, o modelo pode ser muito complicado, você vai trabalhar com um modelo mais simplificado, utilizando uma forma reduzida para tirar um dos parâmetros do modelo que você está estimando. Isso é vastamente utilizado na área de organização industrial. Temos exemplos com os métodos de probabilidade condicional, CCP, do Hotz e Miller, os modelos de policy function do Bajari, Baker e Levin, estimação de demanda por meio, como no Berry, Levinson e Pakes, o BLP, normalmente chamado,
E tem vários exemplos em finanças corporativas, por exemplo, o King, Lowry e Varlau, eles têm, na verdade, em macrofinanças, no caso, esse do King, Lowry e Varlau, que eles vão estimar um modelo dinâmico para os reguladores escolherem quando que eles fecham ou mantêm aberto um banco. Eles têm aversão a fechar bancos, e quanto mais eles postergam fechar esse banco, eles incorrem custo de corrida bancária e tudo mais. E eles, inspirados por essa metodologia de CCP, eles estimam as probabilidades de fechar um banco por meio de logit, e essa forma reduzida, eles vão utilizar essa probabilidade, que vai estar diretamente relacionada às utilidades, vão conseguir calcular a demanda, a utilidade de fechar ou não, e conseguem por aí fazer um modelo estrutural com contrafactuais. E daí eles chegam ao resultado que demorar para fechar, né, delayed closures, são relacionados a deferred costs, a aversão a fechar os maiores bancos ou nos menores bancos, mas muito problemáticos, e por influência política. Outro exemplo dessa integração é o do Wang, da Whitehead, Wu e Xiao, de 2019, que eles tentam estimar o efeito de poder de mercado e regulação no pass-through de taxa de juros do Banco Central. Eles montam um equilíbrio dinâmico entre emprestadores, pegadores de empréstimo e bancos com competição imperfeita. Isso é um modelo muito complicado. Então, eles vão tentar simplificar o modelo para calculando as elasticidades de empréstimo e depósitos com estimação de demanda seguindo o BLP. Isso já vai dar clearing no mercado, dado que as taxas de juros vão estar sendo escolhidas na demanda ótima. Eles vão verificar que o poder, com esses resultados do modelo estrutural que eles estimaram com esses parâmetros de forma reduzida, que o poder de mercado importa, porém a regulação sobre o capital dos bancos importa tanto quanto, e tanto o mercado de depósitos quanto de empréstimos interagem e criam um reversal rate. Os efeitos deles vão criar uma resposta ótima para os bancos, que quando o Fed baixa os juros, a resposta ótima é não baixar as taxas de empréstimo a momento. E os os fatos estilizados que eles estimam por meio de forma reduzida também suportam essas estimativas, dão mais evidência quanto a esse resultado. Outra forma de integração é quando o modelo ele tem a sua validade externa expandida pelo modelo estrutural, além da forma reduzida. Você tinha um equilíbrio que você quer estimar sobre as formas reduzidas. Você pode ter estimativas muito locais. Se você sair dali, pode ficar mais sujo o efeito, pode não ser válido. Então, um exemplo disso é o do Antil, que verifica se decisões de juízes em falência são eficientes, porque um juiz ele pode decidir se a empresa vai para a recuperação judicial ou se ela vai à falência. Na forma reduzida, ele tem um tratamento local que ele consegue identificar um desenho instrumentando a escolha, que é exógena, o juiz escolhe se para empresas são praticamente semelhantes, mas se ela vai ser liquidada ou vai para a recuperação judicial.
E eles verificam com isso que a liquidação reduz a recuperação de crédito pelo shareholder em 58 cents em relação a $1, 58%. Eles montam com isso uma parte estrutural, que é um modelo de escolha binária, que eles conseguem expandir os resultados para os não compliers. E eles encontram com esses resultados por meio que foram incentivados pela forma reduzida, eles conseguem identificar e alguns parâmetros estimados pela forma reduzida, 60% das liquidações nos Estados Unidos são ineficientes. Uma forma de integração diferente também é quando você usa esse modelo reduzido para dar validação aos resultados que você tem com um modelo estrutural. Que você vai ter um modelo de equilíbrio geral, ele vai te dar previsões para muita coisa. E você verifica por meio de estimações de forma reduzida, alguns dos resultados consegue verificar se aquilo conversa com a realidade, o que você está modelando, para ver se você não tem algum modelo algum efeito que está omitido no modelo e está afetando. Algumas formas reduzidas de regressão de corporate cash em taxa de juros fazem um tipo de ramp quando estimados. Isso não é esperado. Eles montam um modelo estrutural, o GAL, o White Zen, em 2020, para entender esse fenômeno. Eles verificam posteriormente com a forma reduzida. Outro modelo, um pouco mais interessante, é o do Johnson e Swain, de 2018, que eles tentam entender por que existe ativismo em investimento. Gente como, por exemplo, Paul Singer, por mais que seja interessante de mídia, aquilo leva muito custo. Você ser um ativista contra uma empresa e tem trocentos investidores que fazem free riding. Então, por meio, eles vão estimar um modelo que vai estimar a reputação não observada do ativista por meio de maximum likelihood. E usando essa reputação que eles estimam, eles vão tentar prever settlements judiciais, 13D filings, que são resultados quando algum investidor processa a firma, e vão checar esses acusados. E eles conseguem verificar essa validação, eles conseguem fazer essa validação dos resultados que eles encontram no modelo com a firma por meio de reputação. E, por último, um último tipo de integração que é interessante também é a integração por meio para resolver problemas de seleção. Por exemplo, Sorensen, em 2007, queria estudar sobre investimento de venture capitalists em startups, mas você verificava por meio de regressões de forma reduzida que investidores mais experientes tinham mais probabilidade que as firmas que eles investiam de virarem públicas. Tinha uma direta influência do venture capitalist na estrutura, ou isso é resultado de um melhor investimento, de a firma é melhor? Eles fazem um modelo estrutural, um matching, que consegue estimar, junto à probabilidade de dar um IPO, junto desse modelo de matching de dois lados, um Markov Chain em Monte Carlo, e consegue separar esses efeitos. Outro modelo interessante é o do Evans, Corbin e Korteweg, que eles estudam os contratos das firmas e o resultado das startups em relação aos contratos que ele tem com os venture capitalists afeta os resultados
das startups, e isso daí omite a qualidade tanto do venture capitalist quanto da firma. E eles faz modelo de matching estrutural e consegue estimar por forma reduzida o valor da startup e o split entre a separação dos valores entre os agentes e consegue, por meio do que ele estimou no modelo estrutural da qualidade das firmas e os termos dos contratos, chegar a resultados, juntando esses dois, que os contratos não estão maximizando o valor das firmas, que as startups dão muito aos venture capitalists, mas os melhores venture capitalists, eles são tão bons que eles aumentam ainda o valor das firmas, por mais que eles ainda deem muito a eles. Agora a gente vai falar do modelo mais interessante para a nossa ideia de pesquisa. Bom, então, dando continuação ao que o Ricardo falou, como ele já tinha mencionado, o paper mais importante aqui para a nossa ideia, ele vai tentar responder o quão custosas são essas restrições financeiras que as firmas enfrentam. E aí, antes de falar especificamente desse paper, vale citar um outro paper do Tesmari, coautores, que eles usam como base para isso, e é justamente onde eles fazem essa junção de um modelo de forma reduzida com um modelo estrutural que eles constroem no outro paper. Então, a ideia desse paper aqui de 2012 é responder o seguinte: qual é o impacto dos preços de firmas de real estate, né, ou imóveis de real estate, em investimento? E a intuição é muito simples. A intuição é que se você tem alguns imóveis, alguns bens imobiliários e o preço deles variam, a sua capacidade de crédito ela também se altera. Você pode pensar como isso pode ser um colateral no seu investimento. Então, eles usam dados da Compustat, que tem dados de real estate, e eles basicamente estimam essa regressão. Então, o parâmetro que eles estão interessados aqui nessa regressão é justamente esse beta, que é uma medida de sensibilidade do investimento, que está aqui do lado esquerdo, aos valores ali de real estate, né? Então, a título de curiosidade, se esse beta, por exemplo, for igual a zero, estatisticamente, o que eles estão dizendo é que a gente está no mundo à la Modigliani Miller, então, esses valores de real estate, eles não vão afetar o investimento das firmas. E, ao contrário, se esse beta for positivo, o que eles estão dizendo é que mesmo que essa firma não esteja numa indústria intensiva em real estate, por exemplo, construção civil, a alteração de preços nos bens imobiliários vai afetar a decisão de investimento delas. Tentando passar aqui. Bom, então, aqui nessa tabela, eles estimam justamente alguns modelos. O modelo preferido deles está aqui nessa coluna 5. E aí a gente vê que o beta que eles estimam é um beta de... É um beta de 0,06, estatisticamente significante, é 1%, e é esse beta que eles usam como um dado para o paper que eles vão, um paper estrutural, um modelo estrutural que eles vão desenvolver, que eu vou explicar a seguir. Então, qual é a ideia desse paper em que eles desenvolvem um modelo estrutural? Bom, eles estão eles querem desenvolver um modelo estrutural para explicar qual que é o papel de restrições financeiras em algumas variáveis agregadas, como, por exemplo, crescimento, produtividade, perguntas que a gente está interessado historicamente, né? Tem muitos trabalhos tentando endereçar esse tipo de questão. Então, eles assumem uma economia estacionária que não tenha incerteza agregada. Existe um consumidor representativo que consome um bem final e que oferta trabalho, como elasticidade 0,5. As firmas são heterogêneas e cada uma produz bens distintos. Esses bens, no final, são
unidos no modelo e compõem um bem final que pode ser usado para consumo, investimento ou custo de ajustamento. E aí, como eu falei, esse bem final é feito de bens intermediários, né? Um modelo de equilíbrio geral, então eles vão ter duas condições de market clearing, uma que vai determinar o salário, e a outra eles vão fazer com que o mercado para esse produto, para esse bem final, também esteja fechado. E aí eles resolvem numericamente, por iteração, uma forma bem padrão de resolver esse tipo de modelo. Então aqui é um resumo das equações que eles utilizam e que o Davi apresenta no Macrofinance Summer School do ano passado. Os parâmetros que estão em vermelho são os parâmetros que vão ser estimados pelo modelo. Então, basicamente, aqui eles trabalham com 4 variáveis de estado. Então, capital, dívida, C denota TFP desse modelo, e P, preços. Eles assumem que Z é descrito por um AR1. Então, esse componente aqui, ele está pegando justamente as inovações que podem ocorrer em termos de produtividade, e eles também assumem que o preço também segue um AR1. Mais especificamente, o log do preço segue um AR1. E aí, a função valor que eles trabalham para fazer a iteração está descrita aqui. Então, seria o lucro menos esse T maiúsculo são os impostos, e esse eu vou explicar um pouco mais abaixo, mas é um custo para você emitir equity. Então, se as firmas quiserem emitir equity para se financiar, elas incorrem no custo 1 sobre 1 mais R, uma taxa de desconto. Aqui estão assumindo que é constante, e o valor de continuação. O que seria PI? PI seria o fluxo de caixa dessa firma. Então, o que ela produz menos os gastos dela. Esse C aqui é um custo de ajustamento que o modelo trabalha. No final, ele acaba sendo pequeno e não muito importante. Investimento tem a sua lei de movimento, mas não é muito diferente do que a gente já está acostumado. E aqui, os tributos que essa firma paga. E aí o que o Davi comenta é que a gente não precisa se preocupar aqui com isso ser negativo, porque isso está consistente com o sistema tributário dos Estados Unidos. Se esse cash flow, se esse lucro contábil, na verdade, for negativo em algum momento, isso vai entrar como um benefício para a firma. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. E essas duas equações aqui desse slide são as mais importantes. A primeira porque está colocando uma restrição sobre a dívida. Então, a gente está dizendo que a dívida remunerada de juros ela é limitada superiormente pelo capital não depreciado ao final do mesmo período, mas a variação de preços, ganhos de preço que você tem com os seus ativos imobiliários. Então, H aqui seria quantos metros quadrados, por exemplo, você tem de, sei lá, bens imobiliários em geral, né? E o que seria esse S? Bom, esse S é um parâmetro que eles estão mais preocupados aqui e que vai dar para a gente justamente essa medida de fricção financeira. Então, é um parâmetro de colateral. Se esse S for pequeno, significa que as firmas estão muito restritas. Os bens dela não servem muito como colateral. Se esse S for maior, significa que elas estão menos restritas, então elas têm mais folga nessa restrição para tomar dívida. E eles assumem que esse custo para emitir equity é positivo. Então, aqui eu vou passar bem rápido, mas é um gráfico interessante para ver como algumas coisas são sensíveis e variam com um S. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui superior à esquerda, ele está medindo o desvio padrão do crescimento do produto de um ano. E aí a gente vê que conforme o S aumenta, ou seja, conforme essa medida de fricções vai diminuindo, o desvio padrão do produto de um ano, do crescimento do produto de um ano, também vai aumentando, como a gente já esperava. O segundo gráfico de baixo também acho interessante, que pega a sensibilidade do investimento a essas restrições, né? Então, conforme a restrição vai diminuindo, a gente espera que o investimento
realmente também. E aí uma coisa interessante para comentar é que eles calibram os parâmetros do modelo usando o método simulado de momentos. E aí uma diferença para o padrão da literatura é a seguinte: o que a literatura fazia era colocar a taxa média de alavancagem como um parâmetro to be targeted, né? Eu não sei qual seria a melhor tradução para isso. E aqui, na verdade, eles não fazem isso. Na verdade, eles usam aquela estimativa beta de um paper anterior deles, um paper feito em forma reduzida, e usam isso como um dado para estimar esse S. Então, aqui a gente tem algumas estimativas do modelo. O modelo que eles acham que melhor descreve a ideia deles é o terceiro modelo, e aí a gente vê uma estimativa para S de 0,23. Assim, nos momentos, eles acham que o modelo está bem aceito, o modelo está bem alinhado com o que se observa nos dados. E aí uma coisa muito interessante é que esse parâmetro, essa restrição de colateral que eles encontram, S de 0,2 aproximadamente, é muito menor do que o Midrigan e o Su encontraram no trabalho deles de 2014, que era alguma coisa mais próxima de 0,9 e que seguia o habitual dessa literatura, que era considerar essa taxa de alavancagem média da economia como um parâmetro to be targeted. Como eu falei, esse custo de ajustamento acaba sendo pequeno e esse custo para emitir equity está bem alinhado com o que a literatura encontrava. Aqui são alguns determinantes que eles trabalham, determinantes para restrições financeiras. Então, por exemplo, o gráfico à esquerda está dizendo para a gente que à medida que a sua TFP aumenta, essa firma está menos restrita. O gráfico painel C aqui é uma medida proposta pelo CI Clinton, e que é um bom indicador de restrições financeiras. E aí o que eles estão dizendo é que se o log de vendas sobre capital aumentar a partir de certo ponto, essa firma vai estar mais restrita. O eixo Y, no caso, é o percentual da firma que está restrita. Então, quanto maior, mais restrita ela está. Esses gráficos aqui estão dizendo basicamente resultados do paper. Então, a gente já está chegando ao final. A linha preta aqui no meio das barras azuis é a estimativa do S deles, 0,2. E as barras azuis é o intervalo de confiança. E aí, basicamente, o que eles estão mostrando é como que esse S impacta produto e TFP, né? Então, à medida que esse S aumenta, ou seja, as suas restrições diminuem, as suas fricções diminuem, a gente espera uma perda, que está sendo captada pelo eixo Y, uma perda menor de produto e de TFP também. Aqui é mais um pensamento externo de por que utilizar, então, os momentos lá da forma reduzida. Como eu falei antes desse paper, 100% da literatura quantitativa tentava estimar, mirava nessa estimativa da taxa média de alavancagem. O problema é que isso é muito difícil de computar e pode trazer muito ruído e não está sendo exatamente, não está representando exatamente o que você procura entender. Então, por isso, eles não focam nisso e tentam utilizar aquele parâmetro que eles estimaram na forma reduzida. E aqui eles mostram justamente isso. Então, nessa primeira coluna, são diferentes definições para o que você considera como alavancagem, dívida. E a gente vê aqui como que a alavancagem ela não é robusta a essas definições, né? Então, em uma definição, a definição padrão, essa alavancagem é de 0,09. Mas se você incluir, sei lá, leasing, essa alavancagem já pula para 0,2, então já é um salto muito grande e a gente não pode confiar muito nesses parâmetros com esse propósito. Enquanto se a gente olha para o beta estimado lá no modelo por forma reduzida, a gente vê que ele é um pouco mais robusto a mudanças nessa definição de alavancagem.
Então, bom, para concluir, eles fazem alguns testes de robustez sobre o modelo estrutural e simulam mil economias diferentes, com diferentes parâmetros, diferentes mudanças, e aí o que eles concluem é que targeting essas taxas de alavancagens leva a uma inferência viesada, enquanto utilizar os parâmetros por forma reduzida não. Então, eles defendem juntar essas duas literaturas que historicamente estavam separadas, né, junto uma literatura de microaplicada, estimação por forma reduzida, com uma estimação de modelos estruturais que te permitem checar contrafactuais e tudo mais. Então, tem benefícios em trazer essas duas literaturas mais próximas. E os resultados do paper mostram que, se comparado a uma economia sem fricções financeiras, essas restrições de colaterais elas induzem perdas de produto de cerca de 7% e uma perda de TFP, de produtividade, ou seja, maior misallocation, em cerca de 1,4%. Bom, essa aqui foi uma tentativa de resumo dessa literatura extensa que continua em andamento. Então, muito obrigado pela atenção.